Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá e sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e em Viseu, Jorge Adolfo Marques, historiador e arqueólogo beirão, vai continuar a fazer as suas crónicas e a falar-nos hoje, concretamente, vamos falar de um povoado ou de uma fortificação chamado Senhora do Barrocal, que fica ali em Romanche, no concelho de Sátão. Olá, Jorge Adolfo, bem-vindo. Vamos a isso? Olá, cá estamos outra vez aqui para falar um pouco também novamente do concelho de Sátão. Enfim, eu não sou de lá, eu sou de Viseu, mas em todo caso há um conjunto de monumentos que uns têm sido escavados, outros têm sido estudados, publicados e que merecem também uma divulgação e uma visita a esses locais, não só pela importância monumental intrínseca aos lugares, mas também pela beleza paisagística. Nós estamos a falar de um território que é um território algo agreste, que o Aquilino Ribeiro, o grande escritor Aquilino Ribeiro, dizia que eram as terras do demo. Exatamente. Por uma certa agressividade da paisagem, mas o homem, desde sempre, desde a pré-história, que se fixou nessa região. Este povoado que eu hoje vou fazer referência fica num local onde há uma ermida, que é a Senhora do Barrocal, onde se faz uma grande festa religiosa e profana também, uma grande romaria, que fica ali próximo de Romanche, no concelho de Sátão. E, de facto, as escavações arqueológicas que foram realizadas num tor granítico, o que é um tor? Um tor é uma proeminência rochosa de grandes dimensões, resumindo, é um grande calhau, um sítio onde há um grande calhau, uma grande penedia, e que se erga uma centena de metros a sudeste dessa tal capela de Nossa Senhora do Barrocal. Essas escavações permitiram uma coisa muito importante: comprovar que ali existiu um pequeno povoado alto-medieval que foi consumido, hoje sabemos, que foi consumido pelo fogo entre ali o ano de 974 e 1021. Portanto, estamos a falar ainda num período pré-nacional. Portanto, ainda Portugal não existia, não é? Não existia nenhuma identidade chamada Portugal. O recinto, depois desse acontecimento dramático do tal incêndio, foi posteriormente reocupado, amuralhado. Portanto, construíram uma muralha a toda a sua volta, em cima desse grande penedo, e passou a ter um cariz militar. Temos que ter em consideração o seguinte: estamos a falar de um período da chamada Reconquista. Portanto, de um período em que havia, digamos, dois campos em conflito, um campo, e simplificando, porque a realidade foi muito mais complexa, mas havia um campo a norte cristão e um campo a sul muçulmano. Evidentemente que houve alianças entre eles e houve forças cristãs que combateram ao lado de forças muçulmanas contra outras forças cristãs e vice-versa. Portanto, isto, como nós sabemos hoje, as guerras não são lineares, não são a preto e branco. Não, tem uma grande paleta de cores e, portanto, também naquela altura. Claro. Bom, esses trabalhos arqueológicos que foram realizados nos últimos anos permitiram que se recolhessem centenas de fragmentos cerâmicos
que pertenciam a peças utilizadas em contexto doméstico, portanto, porque inicialmente aquilo era um habitat, portanto, tinha uma pequena população que vivia ali, como por exemplo, cerâmicas para a armazenagem de alimentos, para a confecção de alimentos, para o consumo de alimentos. Nós hoje temos também, digamos, um conjunto diverso de cerâmicas e tachos e louças e vidros, uns que é para cozinhar, outros que é para comer, outros que é para guardar alimentos, embora nós tenhamos hoje o frigorífico, onde guardamos geralmente a comida, não é? Portanto, mas na altura não havia, e portanto esses potes, essas panelas, esses alguidares, esses jarros, com mais de 1000 anos, não é? Sim. A uma distância de mais de 1000 anos, fragmentaram-se, partiram-se, as louças partem-se no cotidiano, no seu uso cotidiano, e ali ficaram, ali foram deitadas fora. No fundo são lixo. Sim. Esse lixo é muito importante para os arqueólogos, para fazerem a história dos sítios. Claro. Muitos apresentam decoração, isto é importante, decoração com cordões plásticos, com incisões, com caneluras, portanto, todo um tipo de decoração que embelezava essas cerâmicas. Exatamente. Portanto, todos eles eram geralmente de cores escuras. Foram também identificados fragmentos de cerâmicas de peças islâmicas. Isto é importante. É importante, porque o mundo islâmico estava muito distante deste sítio. Nós temos que ter presente que estamos a norte do rio Mondego, estamos a norte da Serra da Estrela. Estamos numa região, este sítio é numa região onde nasce o rio Paiva, o rio Volga. Sim. Portanto, estamos aqui num território muito interior e muito a norte. Mas, portanto, já havia essas trocas comerciais, não? Exatamente. Imagino. Exatamente. E há outro aspecto importante, é que, enquanto que essas cerâmicas de uso cotidiano que eu referi há pouco, para cozinhar, etc., eram cerâmicas comuns, isto é, de fraca qualidade, usadas no cotidiano. É uma peça que é usada no cotidiano, que era fabricada a nível regional. As cerâmicas árabes são cerâmicas, eu diria, de luxo. Sim. Não são adquiridas por qualquer um. Ou seja, elas chegam a este território muito do interior, numa região muito agreste, muito longe dos centros urbanos, e digamos, o centro urbano mais importante, aqui, próximo, era Viseu. Sim. Era a cidade de Viseu, que era uma cidade antiga, não é? Fundada pelos romanos. E, portanto, se temos aqui estas cerâmicas islâmicas, quer dizer que há comércio. Quer dizer que há ali alguém com poder que adquire essa cerâmica. Portanto, não é qualquer um. Não aparecia em qualquer sítio. Se estivéssemos no Alentejo, se estivéssemos em Lisboa, na região, digamos, a sul do Tejo, ou numa região como a de Coimbra, que era profundamente islamizada, ou a sul do Tejo, Alentejo, Algarve, aí o comum, é muito comum esse tipo de cerâmicas. Porquê? Porque é uma zona profundamente islamizada. Não é o caso desta região aqui. Sim. Muito interior e a norte. Exato. E a norte. Mas há aqui também um aspecto importante, que é entre o Douro, o rio Douro e o rio Tejo, e o rio Mondego, basicamente, era uma espécie de faroeste, comparando aí com os filmes até dos cowboys, não é? Que nós conhecemos. Sim. Era uma terra, um bocadinho uma terra de ninguém. Era uma terra em que havia muitas incursões de populações cristãs, de cavaleiros cristãos do norte, que vinham lá do norte, não só do que é hoje norte de Portugal, mas mais para norte, portanto, um território espanhol, e que faziam incursões aqui, razias, nesta zona de ninguém, digamos assim, da mesma maneira que os muçulmanos faziam a mesma coisa, mas partindo de sul para norte. Sim. Isto é, faziam campanhas militares neste território e, portanto, era uma espécie de terra de ninguém. Sim. Bom, portanto, é importante referir então o aparecimento desta cerâmica islâmica neste lugar. E mais coisas encontraram também, como telhas, mais. ferros, objetos metálicos, os tais pregos, não é?
pregos, lâminas de faca, fivelas de cinturão, esporas, o que quer dizer ligados digamos, aos animais, digamos, mais importantes. Sim. O cavalo, que era uma espécie era um animal que não era de qualquer um, portanto também era de indivíduos com um grande poder económico e com poder, eu diria, político, digamos, chefias, não é? E também muitas sementes. Sementes também se encontraram muitos, não é? Curioso. Isso é que é muito importante. Uma grande diversidade. Exatamente. Entre o espólio recolhido, há um numeroso conjunto de sementes de cereais, centeio, aveia, milho, miúdo, milho painço, cevada, trigo, de leguminosas como a ervilha, a fava, o xíxaro, a lentilha, mas também de frutos como o pinhão, a cereja, a uva, a castanha. Isto é muito importante para quê? Se nós encontramos estes vestígios de alimentos, sabemos o que é que eles comiam. Nós podemos não saber como é que eles, digamos, qual era o prato que eles cozinhavam, mas sabemos que comiam aquilo. Sim. Porque encontramos estes vestígios ali, naquele local. Portanto, isto é muito importante porque a história, até há algumas décadas atrás, era a história dos grandes feitos militares, das grandes batalhas, dos grandes acontecimentos políticos, dos grandes líderes políticos, etc. Dos grandes guerreiros. Não era a história do cotidiano. E nós aqui, a partir desta prova inequívoca do que comiam, conseguimos vislumbrar, é como uma espécie de uma janela que se abre para o passado. Sim. Conseguimos vislumbrar como era, entre outras coisas, a alimentação destas populações. Sim. Evidentemente que não, pronto, como eu tinha dito, podemos não saber o que é que cozinhavam. Se faziam um pão, sim, se faziam o que é que... Mas pelo menos sabemos os ingredientes. Ou pelo menos mas sabemos os ingredientes. Exato. Os ingredientes. Portanto, isto é muito importante. A esta ainda há uma última descoberta que podemos falar, que é este selhar. Um selhar com uma inscrição de um templo asturiano leonês, não é? Muito curioso. Isso é muito importante. Do ano 1009. Nós estamos aqui a falar de um período em que, digamos, que é o período chamado asturiano-leonês, em que o território, eu vou simplificar, o território a norte cristão estava sob domínio dos reis asturianos e leoneses. Portanto, nós estamos aqui a falar de um período, como eu há pouco disse, pré-nacional. E neste local, enfim, ali na encosta deste local, porque aquilo é um sítio muito... É um cabeço com uma vista extraordinária. O local merece a visita só pela paisagem. Neste local, portanto, na encosta, foi encontrado um selhar com uma inscrição. Infelizmente ela não está completa, porque também não se encontram as peças em cerâmica completas, portanto, também aqui não se encontrou. Mas foi encontrado um selhar de um templo asturiano-leonês que ficaria no local onde hoje se encontra a capela da Senhora do Barrocal. Portanto, antes de existir ali aquela capela da Senhora do Barrocal, que é uma capela do século XVII, XVIII, já lá há uma tradição de culto, de lugar de culto naquele sítio que remonta pelo menos a esse período asturiano-leonês. E está comprovado por um tal selhar, com a tal inscrição em latim, e que essa inscrição é muito importante. Porquê? Porque permite datar a igreja que lá existiu, essa igreja. Os arqueólogos têm ali algumas dúvidas, mas, em todo o caso, ela parece ter inscrito que qualquer coisa foi a igreja. O que estava lá era qualquer coisa como foi construída ou foi reconstruída. Não sabemos se estava o nome de quem fez a obra, mas a inscrição termina, estão lá as letras, fevereiro da era de 1009.
Ora, portanto, nós aqui conseguimos saber que a construção ou reconstrução remonta ao ano de 971. Da nossa era, 971. Sim. Da nossa era. Portanto, nós sabemos que no século X, no último quartel do século X, existia ali uma igreja. E isto é interessante porque no território, contam-se pelos dedos de uma mão o número de inscrições relativos a igrejas deste período aqui na região da Beira Alta. Sim. São pouco numerosas e mesmo a nível nacional. E no caso concreto daquele concelho, deste concelho de Sátão, é provavelmente o documento mais antigo da presença de um templo cristão no seu território. Incrível. Este aspecto é muito importante, curioso. Muito giro. Muito bem, então ficámos a saber muito mais sobre esta, e grandes curiosidades sobre este povoado, esta fortificação da Senhora do Barrocal, em Romanche, no concelho de Sátão. Jorge Adolfo Marques, por hoje marcamos encontro amanhã, estamos conversados. Amanhã vamos saber mais. Bem-ajas, até amanhã.